Nosso tema dessa manhã é chamados para servir. Nós somos chamados para servir a Deus e ao próximo. Eu quero ler com vocês o texto, a Natália vai colocar aqui no chat para você encontrar. Eu estou lá em Mateus capítulo 20. Nós estamos no Evangelho de Mateus. Temos aprendido muito com a forma como Mateus estruturou todo o seu evangelho. O Evangelho de Mateus foi o texto pedagógico para a igreja cristã do primeiro e segundo século, e nós temos então caminhado com Mateus, com a forma como ele arrumou, organizou todos os eventos importantes do ministério de Jesus, e temos aprendido muito com o evangelista Mateus, tá bom? Ele escreve para o povo judeu, e nós, assim, temos essa conexão o tempo inteiro com o Antigo Testamento, e aí nós vamos contemplando como Jesus foi cumprindo todas as profecias. À noite eu pretendo falar, eu estou inclinado a falar a vocês sobre como ser uma criança, naquela expressão de Jesus que nós precisamos nos converter e nos tornar uma criança. Eu acho que será um sermão muito profundo, muito interessante para a nossa reflexão, tá bom? Então, nesse tempo, eu acho que você já encontrou aí Mateus capítulo 20, eu leio a partir do verso 20 até o verso 28, 8 versículos, eu espero que você me acompanhe nessa leitura. Mateus capítulo 20, de 20 a 28, diz assim o texto sagrado. Então se chegou a ele, a Jesus, uma mulher, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu um favor. Perguntou-lhe Jesus, que quereis? Ela respondeu, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice com que eu estou para beber? Respondeu-lhe os meninos, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e os que os maiorais exercem autoridades sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, nós suplicamos, oramos, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. A Tua palavra alimenta a nossa alma, a Tua palavra nos exorta, a Tua palavra acalma o nosso coração e a Tua palavra reorganiza a nossa mente. Pedimos que o Senhor assim o faça, em nome de Jesus. Amém. Chamados para servir. É claro que quando nós recebemos a salvação em Jesus, nós somos chamados a uma nova vida. Nós somos chamados a revisar todo o nosso arcabouço de conceitos, toda a nossa estrutura de pensamento, tudo em nós passa por uma grande transformação. É claro que o homem sem Deus, o homem sem a salvação, ele deseja ser servido o tempo inteiro. E, na realidade, ele gosta mesmo que as pessoas fiquem à sua disposição. No entanto, quando nós nos convertemos, quando nós passamos por esse processo que a Bíblia chama de regeneração, quando nós recebemos um novo coração da parte do Pai, quando a nossa mente é transformada pelo Evangelho, todos esses conceitos errôneos, equivocados, esses conceitos autocentrados no nosso ego, eles deixam de existir ou eles deixam de ter a preeminência na nossa vida, no nosso coração, e nós passamos a entender que nós temos um propósito maior para a nossa vida.
Na realidade, nós somos chamados para ser santos, nós somos chamados para sermos servos de Deus. E a expressão servos de Deus na Bíblia, principalmente nos evangelhos, tem a ver com aquela pessoa que está à disposição do Senhor. Porque a ideia de servo tem a ver com escravo. Literalmente, no texto grego, essa expressão servo de Deus tem a ver com escravo, aquele que não tem direito sobre si, é aquele que vive debaixo da autoridade, do comando do seu Senhor. Logo, o que eu estou querendo dizer nessa introdução é que nós somos chamados, irmãos e irmãs, a servir ao Senhor, a deixar de lado as nossas preferências, a não valorizar aquilo que nós queremos ou vivemos do nosso jeito, do nosso modo, vivemos de acordo com as nossas vontades, as nossas motivações ou até mesmo os nossos sonhos, mas a fim de que a nossa vida seja uma vida pautada pelo comando de Jesus. É Ele que nos guia. É Ele o nosso Senhor. Ele é o dono do nosso coração, conforme aquele cântico que nós entoamos. Ele é o dono do nosso coração. Sendo Ele o dono do nosso coração, da nossa vida, nós devemos viver para Ele. E Ele, Jesus, é a expressão exata da presença de Deus. Logo, nós precisamos aprender a viver e ter uma vida semelhante a de Jesus. Por isso, nessa manhã, eu quero convidar os irmãos e irmãs a mergulharem comigo nesse texto e visualizarem um comportamento estranho, eu diria, equivocado, de dois discípulos de Jesus. Andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas certa feita queriam ter destaque, queriam ter preponderância, queriam estar em evidência no reino dos céus. Inclusive, eles apelam à figura da mãe para fazer essa intermediação, esse pedido, o que eu acho muito feio. Daqui a pouco a gente cita e entra nesse pormenor, mas basicamente nós temos dois discípulos de Jesus que estavam caminhando com Jesus, chamados por Jesus. Eles queriam ter destaque, queriam se assentar-se à direita e à esquerda de Jesus, queriam ter visibilidade no reino, e Jesus então vai realinhando tudo aquilo que eles tinham de conceitos, e assim como os discípulos também, e depois de 2000 anos, esse texto serve para nós, quando Jesus vai falar para nós que o maior no reino dos céus é aquele que serve, ou aquele que está a serviço. E ele usa então a sua própria vida para mostrar que ele mesmo veio dar a sua vida em resgate, ele veio dar a sua vida ao serviço. E a expressão que está lá no verso 28 é que Jesus, o Filho do Homem, não veio para ser servido. Jesus não ficou sentado e pedindo para que os seus discípulos e os seus súditos ficassem fazendo tudo aquilo que ele queria e ele então tivesse uma vida na mordomia, uma vida tranquila. Muito pelo contrário, nosso Senhor saiu a campo, nosso Senhor foi na direção das pessoas, Jesus serviu as pessoas. Os evangelhos vão dizer para nós que em determinados momentos Jesus não tinha tempo para descansar, Jesus não tinha tempo para comer. Em uma ocasião descrita nos evangelhos, Jesus chama os seus discípulos e diz que eles não estavam tendo tempo para se alimentar, para descansar, e Jesus propõe um descanso para eles, haja vista a quantidade de trabalho. Os evangelhos também vão mostrar que Jesus estava servindo as pessoas. Muitas pessoas eram trazidas à presença de Jesus, e ele curava, ele expulsava os demônios, ele conversava com as pessoas. Quando ele estava no templo, ele teve a atenção de ter diálogo, de servir as pessoas. Ele entrava na casa das pessoas promovendo cura, por exemplo, como na sogra de Pedro. Ele atua na vida dela, a febre da vida dela, do corpo dela sai. Ele também entra na casa a filha de Jairo, por exemplo, ele vai na casa de Zaqueu. É o Jesus que está servindo, está o tempo inteiro trabalhando, é o Jesus que está o tempo inteiro em movimento, e dessa forma ele usa a sua própria vida e a sua autoridade e nos chama também para servir. Não há coisa melhor, mais nobre nessa vida do que servir a Deus, ser um servo de Deus, uma serva
de Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas querem uma postura, uma posição de acomodação, querem ficar sentados, querem ficar numa vida confortável no reino de Deus. Mas se ninguém te disse até hoje, eu quero te dizer que o reino de Deus, nesse sentido, ele nos incomoda, ele nos impulsiona para o serviço. Tem um jargão que eu ouvi muito na minha adolescência, do meu pastor na época, quando ele falava assim: crente que não serve para ser cristão. E na época eu não entendia isso, mas é uma grande verdade. Se nós somos chamados cristãos e não estamos engajados no serviço, nós não servimos para carregar o nome de Jesus. Porque Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, viveu para servir. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E ao passo em que ele estava servindo, ele foi doando a sua vida, o seu tempo, a sua jornada ministerial no trabalho de equipar os discípulos, consolar os discípulos, preparar os discípulos para a grande missão da obra de Deus. Isso também acontece conosco. Por isso que nós somos chamados nesse dia a servir. E essa será a nossa reflexão. Porque na realidade também aprendi com Russell Shedd, no seu livro Adoração, que serviço tem a ver com adoração. Explico. Ele fala que toda a nossa adoração é um ato de serviço a Deus. Então, quando nós temos uma real compreensão de que nós somos de Deus, que nós somos os seus súditos, que nós somos os seus filhos, nós queremos então cumprir o desejo de Deus, ouvir as orientações de Deus por meio de Jesus e dessa forma ser obedientes. Logo, toda a nossa vida se torna um ato de serviço, ou um ato de adoração a Deus. Então, nós passamos a servir a Deus, passamos a desenvolver toda a nossa vida, as nossas capacidades, os dons, talentos naturais que recebemos de Deus, a fim de que tudo isso esteja à disposição do serviço. Em outras palavras, vamos servir a Deus como um ato de culto. Então, a nossa adoração a Deus é o nosso serviço. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, que nós precisamos passar pela transformação da nossa mente, a fim de que a gente apresente os nossos corpos em sacrifício vivo. Então, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, o nosso intelecto, as nossas faculdades mentais, tudo aquilo que temos e somos, deve estar completamente engajado no reino de Deus, a fim de servir ao Senhor como ato de adoração. Então, se você não adora a Deus com a sua vida, com seus dons, com seus talentos, se você não entende que você precisa servir a Deus e servir ao próximo, infelizmente você não compreendeu a profundidade da salvação, a profundidade do chamado do Evangelho. E eu quero então ilustrar tudo isso que eu estou dizendo com esse texto e mostrar para vocês como Jesus faz uma reorganização na vida dos discípulos e mostra que nós não estamos aqui para ter destaque, para ter honra, para ter fama, para ter lugar de visibilidade, para sermos famosos. Não, nós estamos aqui nesse mundo para servir a Deus e servir a Deus com excelência. Quem caminha comigo sabe que nós buscamos a excelência em tudo que fazemos. Os irmãos que participaram do Drive ontem viram isso. Dentro da nossa simplicidade, da nossa singeleza, nós imprimimos todos os nossos materiais coloridos, tudo tinha o logo da igreja, nós preparamos para a igreja, mas também para a comunidade ao nosso redor, servimos a igreja, mas também servimos as pessoas, os nossos vizinhos, os nossos fornecedores que durante a semana receberão também o kit da igreja. Qual é o nosso desejo? Servir a Deus e servir ao próximo. Servir todas as pessoas que estão ao nosso redor, mas servir com excelência, servir com um padrão elevado, porque Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós somos chamados a servir, a não ter uma posição de destaque, de fama, de tranquilidade, porque infelizmente tem muitas pessoas que pensam que a vida cristã é somente servir, no sentido de ir à igreja. Não, vou à igreja, sento lá, ouço a mensagem. Não, servir a Deus por meio da adoração é muito mais do que isso.
Se você olhar comigo o texto, e nós vamos agora mergulhar no texto, você vai acompanhar que a partir do verso 17, todo o contexto vai falar que Jesus chamou seus discípulos e estavam caminhando para subir para Jerusalém. E aí ele chama os 12 à parte e ele então começa a conversar com os 12. Versículo 18 vai dizer para nós que ele está dizendo aos seus discípulos que eles estão subindo para Jerusalém, que ele será entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas e eles os condenarão a Jesus à morte. No verso 19, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então Jesus está falando, olha, nós estamos indo para Jerusalém, as autoridades religiosas vão me prender, eles vão me matar, vão entregar para os gentios, vão entregar o meu corpo para os romanos, eles vão me crucificar, mas olha, discípulos, eu ressuscitarei ao terceiro dia. Mas até nesse momento, alguns discípulos ainda não haviam entendido que o reino de Jesus não era um reino terreno. Eles ainda estavam esperando que Jesus fosse aquela figura como Davi, o filho de Davi, e que se assentaria de fato e de verdade num trono físico, teria toda aquela questão da pompa, da honra que Davi teve no Antigo Testamento, aquele momento glorioso do povo de Israel. Mas Jesus estava falando de outro tipo de trono, mas eles ainda não haviam compreendido. Então o que os discípulos queriam? Queriam destaque e honrarias humanas, enquanto Jesus está falando do reino eterno, de sentar-se no trono ao lado de Deus. Me acompanhe agora o versículo 20. Então, enquanto Jesus estava caminhando com os seus discípulos, se chegou a ele uma mulher, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, adorando, pedindo-lhe um favor. E é muito interessante isso, porque esses dois discípulos, eles são filhos mimados. Porque eles pedem para a mãe fazer um pedido. Na minha concepção, é um absurdo. Porque eles já eram homens feitos. Eles já estavam, inclusive, seguindo a Jesus. E nós estamos aqui chegando no final do evangelho. Ou seja, eles já estavam seguindo a Jesus, no mínimo, por 3 anos. E aí eles precisam da intervenção da mãe. E aí a mãe chega para Jesus e fala assim, olha, eu tenho aí Tiago e João, meus filhos, aqueles mesmo que pedem fogo para os samaritanos, aqueles que são chamados filhos do trovão, mas eu quero fazer um pedido, eu quero pedir um favor ao Senhor. E é interessante que ela chega diante de Jesus adorando Jesus. Para mim é uma postura de bajulação, ela sabe aquilo que ela vai pedir. Ela vai pedir um favor para Jesus. Vamos ver o favor, verso 21. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu faça? Ela respondeu, manda que no teu reino esses 2 meninos, esses 2 meus filhos, se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Para mim, um pedido descabido, uma vergonha. Porque Jesus nunca falou do reino terreno. Jesus nunca falou de trono na casa de Davi. Jesus nunca falou de posição, de status social. Jesus nunca falou de glamour humano. Jesus sempre falou das questões do reino dos céus, que é importante servir a Deus. E vem essa mãe fazendo um pedido para os seus filhos terem destaque. Eles queriam ser grandes. Eles queriam ter um título, autoridade dada por Jesus. Mas aí Jesus, no verso 22, diz assim, não sabeis o que pedis. Mulher, você não sabe o que você está pedindo para os seus filhos. E aí Jesus faz uma pergunta para os seus filhos, para Tiago e João. Podeis vós beber o cálice que eu estou pronto para beber? Vocês podem passar pelo Calvário? Vocês podem morrer? Vocês podem deixar o corpo à mercê do sofrimento? Vocês podem deixar os seus corpos sangrando, vertendo lá na cruz? Vocês estão prontos para receber a ira de Deus na cruz do Calvário? Vocês estão prontos para beber o cálice que eu estou para beber? E aí chega o ápice da arrogância humana. Eles dizem, podemos sim. Aí Jesus, no verso 23, diz assim para eles, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber, vocês podem até suportar o sofrimento, mas o nosso Deus é soberano.
o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Quem concede isso é só o meu Pai. Vocês estão pedindo algo para mim que está em desacordo com a mensagem do reino. Aquilo que vocês estão pedindo para mim não tem nada a ver com o evangelho, nada a ver com o reino dos céus. Vocês estão completamente equivocados, despreparados, destituídos de espiritualidade. Vocês não podem receber a ira de Deus, vocês não podem beber o cálice que eu estou bebendo, e vocês não podem querer ter destaque no reino dos céus. Tirem de vocês essa ideia de ser grande, de ser famoso, de ser poderoso. Isso é humano. Isso faz parte desse ego inflado, dominado pelo pecado. Não tem nada a ver com o plano de Deus. Agora, depois de uma proposta dessa, o que você acha que aconteceu no grupo? Houve muita discussão na assembleia, porque imagina, Jesus está conversando com seus discípulos, chega uma mãe, a mãe de 2 dos seus discípulos, e fala assim: Jesus, pela ordem, eu tenho um pedido a fazer nessa assembleia. Jesus, pois não, o que queres? E ela faz esse pedido completamente estranho à mensagem e à vida que Jesus estava seguindo. Não tinha nada a ver. Era uma proposta que fugiu da pauta. E aí, o que você acha que aconteceu? Jesus repreende. No verso 23 e no verso 24, o texto vai dizer que os outros 10 discípulos, lembrando que eles eram 12, os outros 10 ficaram indignados contra os 2 irmãos. E essa expressão aqui, indignados, no grego, tem a ver com uma indignação no sentido de reprovação. Eles reprovaram a atitude, a proposta dos irmãos. E ainda eles falaram para os irmãos: poxa, vocês estão fazendo uma proposta que não tem nada a ver com o ministério do nosso Senhor, e ainda vocês pedem para a mãe fazer uma intervenção. Isso é muito estranho. Tanto é que Mateus vai alinhar esse texto na sequência da cura daqueles 2 cegos de Jericó. E Jesus, quando está diante dos 2 cegos de Jericó, Jesus pergunta para eles: que queres que eu faça para vocês? É a mesma pergunta que Jesus faz para a mãe: que queres que eu faça? Então os cegos queriam ver, e Jesus, na realidade, está falando isso para eles: olha, vocês estão cegos, vocês estão pedindo destaque, honra, pompa, glamour no reino terreno, mas eu não estou trabalhando e não estou edificando um reino visível, terreno. Nós estamos falando do reino dos céus. E por isso vocês são chamados para servir. Agora, é muito estranha essa postura desses 2 rapazes, Tiago e João, porque eles viram Jesus servindo, como eu disse na introdução, eles ajudaram a Jesus servir em vários contextos e agora eles estão querendo essa postura de grandeza humana. E aí Jesus vai repreender. Aí no verso 25, Jesus vai chamá-los em particular, e vai dizer assim: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Então Jesus está falando assim: esse padrão, esse modus operandi que vocês estão querendo, essa relação de poder, de autoridade, essa relação de hierarquia, de domínio na liderança, não tem nada a ver com o reino dos céus. Não tem nada a ver com aquilo que eu estou implantando, disse Jesus. Vocês sabem, vocês conhecem, vocês veem que os governadores dominam. E é claro que Jesus aqui estava falando sobre o Império Romano. Vocês estão vendo como os governadores dominam, têm braço forte, conduzem com dureza, lideram com dominação, com prepotência, com arrogância, que os maiorais exercem autoridade, mas exercem autoridade no sentido de exigir, de cobrar, posturas de submissão à hierarquia, porque o governo romano, o Império Romano, tinha as hierarquias ou os quadros hierárquicos completamente bem estabelecidos. Então Jesus está falando o seguinte: olha, vocês estão vendo que isso daí funciona, mas funciona fora do reino, lá no mundo. É coisa dos gentios.
é uma gestão de liderança pagã. Então, esquece essa ideia de sentar à direita, sentar à esquerda. Vocês não vão exercer esse tipo de autoridade, esse tipo de domínio. Verso 26. Não é assim entre vós. No reino do meu Pai, a questão de liderança não funciona assim. A questão de destaque não funciona assim. A lógica do reino dos céus, ela subverte a lógica do domínio pagão. Então, entre vós, no reino dos céus, na igreja de Jesus Cristo, não é assim. Na igreja de Jesus, os líderes não exercem domínio, lideram por influência, lideram por paixão, com o desejo de servir a Deus, não por domínio. Não exerce autoridade porque tem cargo, tem título, exerce autoridade pelo zelo e conhecimento da palavra de Deus. E por isso todos nós, somos chamados a servir a Deus, porque a expressão de Jesus é o seguinte: não é assim entre vós, pelo contrário. E aí quando ele fala pelo contrário, ele faz um contraste e mostra o oposto. Qual que é o padrão do reino dos céus? No reino pagão desse mundo, é autoridade, é domínio, é exploração. No reino dos céus, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que esteja à disposição do serviço. Então, no reino dos céus, quem que é grande? Aquele que tem título? É aquele que domina com braço forte? É aquele que tem uma postura de autoridade estabelecida por títulos, por cargos? Não. Entre nós, no reino dos céus, na igreja, no reino de Deus, o grande é aquele que está à disposição. O grande é aquele que está a serviço. O grande é aquele que tem o seu coração liberal para servir. E não fica escolhendo quem ele vai servir, em qual contexto ele vai servir, mas ele está à disposição da igreja, do Pai, para servir. E aonde o Pai pedir que ele esteja à disposição, ele vai, porque ele é fiel, ele é maleável. E aonde o Pai colocar, ele serve. Aquele que é grande no reino dos céus é aquele que serve, aquele que trabalha, é aquele que está à disposição. Verso 27. E quem quiser ser o primeiro, seja o servo entre vós. Quer ser o primeiro? Pegue a bacia e toalha. Lembra do capítulo 13 do Evangelho de João? Pega a bacia e toalha, vá servir, vá trabalhar. Precisamos abandonar essa ideia de ter visibilidade, destaque, glamour, fama. Queremos ser famosos nessa geração das redes sociais, mas o padrão de Deus é o serviço, é a disposição no reino dele. Quem quiser ser o primeiro, quer mesmo sentar à direita, quer sentar à esquerda, quer ser o primeiro, quer ter destaque, então vá trabalhar, vá servir. E aí, povo de Deus, tem muita gente para ser servida. Ontem a nossa equipe pôde ver isso. Quando a gente, mesmo com máscara, dava um sorriso, como a gente estava ali servindo a Deus, atendendo a comunidade. Quantas pessoas já pediram cesta básica ontem, nós estávamos ali à disposição, a serviço de Deus. Quantas pessoas estão sofrendo e nós podemos mandar uma mensagem, fazer uma ligação, fazer uma chamada de vídeo e consolar pessoas que estão sofrendo. Tem muita gente a ser servida. Nós precisamos abandonar essa cultura de sermos servidos o tempo inteiro. Isso faz parte da cultura do mundo de ser cliente. Nós não somos clientes. Nós somos servos de Deus e queremos que a nossa vida esteja à disposição do serviço de Deus. Não há maior prazer no mundo do que servir a Deus e colocar a nossa vida à disposição do reino dele. Quer ser grande? Quer ser o primeiro? Vá trabalhar para o reino dos céus. Porque o padrão, verso 28, o Filho do Homem, mostrou isso para nós. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Amados e amadas, quando nós servimos, nós doamos a nossa vida para resgatar as pessoas. Porque é isso que Jesus fez.
Ele não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate. Enquanto nós estamos doando a nossa vida, a nossa oração é que Deus resgate algumas vidas para o reino dele. Eu concluo a minha fala nessa manhã, muito emocionado, é verdade, com uma expressão de uma missionária, uma experiência de uma missionária que eu aprendi a amar muito, a Heidi Becker. Heidi Becker era uma missionária que trabalhava em Moçambique e Deus concedeu a ela um período de retiro espiritual. Então ela ficou em um local calmo, tranquilo, uma semana de meditação na Bíblia, de refrigério para o seu coração. Ela precisava descansar a sua mente, ela precisava ouvir uma palavra de encorajamento, ela estava muito cansada. A Junta de Missões conseguiu separar um tempo para ela de retiro, e no momento de oração, ela conversando com o Senhor, ela conta que ela teve essa experiência de ter na sua mente a visualização de duas vestes. Eu não sei se você sabe, mas na cultura do Moçambique, as mulheres usam uma bata, a veste, uma espécie de um vestido comprido, parecido com aquele que nós usamos na formatura, né? Uma bata. Ela então viu duas batas, uma de cor bege, suja, velha, bem desgastada, e do outro lado uma veste branca, alva, muito linda, adornada com bordados, com algumas pedrinhas. E é claro que uma mulher vaidosa, que gosta da beleza, a nossa missionária, a Heidi Becker, ela ficou inclinada a desejar aquela bata branca, aquela bata bonita, reluzente, mas ela ouviu a voz que dizia assim: escolhe a sua veste, escolhe a sua veste. Ela olhava para as duas, ela ficava olhando, ela falou assim: é claro que eu quero aquela mais bonita, é claro que eu quero essa branca. Senhor, eu escolho, na realidade, a veste bege. Ela não é bonita, mas ela é a veste de um trabalhador, do servo, do escravo. Eu escolho a veste bege, porque ela tem a ver comigo, que estou servindo ao Senhor. E aí o nosso Deus fala para ela: você escolheu bem, minha filha. Essa veste bege é para você aqui, agora, é do serviço, é da labuta, é do trabalho. Essa outra veste, a branca, a alva, a linda, é para você na eternidade. Essa aqui já está preparada. Enquanto você estiver aí entre os meus filhos, use a veste bege. Trabalhe, sirva. Mas saiba, minha filha, que a sua veste, linda, lavada no sangue do Cordeiro, já está preparada para você, o dia que você voltar para a minha casa, para a casa do Pai. Amados irmãos e irmãs, vamos servir ao Senhor. Somos servos e servas de Deus.